A figura que a história registrou como Pol Pot nasceu com o nome Saloth Sar, em uma pequena aldeia chamada Prek Sal, no nordeste do Camboja, em algum momento entre 1925 e 1928. Embora documentos oficiais indiquem 25 de maio de 1928 como sua data de nascimento, há quem afirme que ele veio ao mundo 3 anos antes, em 19 de maio de 1925. No entanto, considerando a idade em que iniciou seus estudos, a versão de 1928 parece mais coerente. Durante mais de 3 décadas, ele foi conhecido simplesmente como Saloth Sar. Só a partir da década de 1960 é que adotou o pseudônimo revolucionário Pol Pot, um entre vários que usaria ao longo da vida, embora este tenha se tornado o mais famoso. Sua mãe, Sok Nem, era uma devota budista que teve 9 filhos, sendo Sar o 8º. Seu pai, Saloth Phen, era um próspero agricultor da região de Prek Sal, de origem mista cambojana e chinesa, dono de mais de 8 hectares de arrozais e um pequeno rebanho de gado. Naquela época, como ainda hoje, a aldeia era um modestíssimo vilarejo de pescadores às margens do rio Sen. Graças à posição econômica da família, uma das mais abastadas do distrito, o futuro Pol Pot cresceu em um lar de classe média alta, detalhe crucial para compreender suas futuras convicções ideológicas. Para entender a trajetória de Pol Pot, porém, é essencial retroceder na história do Camboja, um país cujo passado já era rico e complexo quando o Império Romano entrava em colapso e a Europa mergulhava na Idade Média. Na Ásia Sudeste, o Camboja fazia parte de uma região culturalmente influenciada pela Índia, mas enraizada no budismo, não no hinduísmo, abrangendo territórios que hoje correspondem à Tailândia. No século IX surgiu ali um poderoso império, o Império Khmer, assim chamado por causa do povo Khmer, falante da língua homônima. Nos séculos seguintes, esse império se tornou a maior potência da região, com sua capital, Angkor Wat, chegando a abrigar quase 1 milhão de habitantes entre os séculos XII e XIII. Mas o declínio veio em seguida, e entre os séculos XVI e XVII, o Camboja se reduziu a um território secundário, espremido entre Sião, atual Tailândia, e o Vietnã. Não causa surpresa, portanto, que o reino tenha sido facilmente incorporado pelos franceses à Indochina Francesa em 1867. A transição para o domínio colonial foi relativamente pacífica, e a monarquia cambojana foi mantida, embora como um governo fantoche, subserviente aos interesses franceses. Assim, o Camboja em que Pol Pot nasceu e cresceu era um protetorado francês, onde a presença europeia, apesar de opressora, trouxe algumas melhorias, como maior segurança alimentar e padrões de vida um pouco mais elevados. Um exemplo disso é o crescimento populacional. Em menos de um século sob domínio francês, a população cambojana saltou de menos de 1 milhão para mais de 4 milhões na metade do século XX. A família de Pol Pot tinha fortes ligações com o governo cambojano, inclusive com a realeza, o que permitiu que o jovem Sar, ainda criança, fosse aceito como noviço no mosteiro budista de Wat Botum, em Phnom Penh, em 1934. Ali, ele estudou os ensinamentos e a literatura budista, mas talvez o mais marcante tenha sido sua exposição a um sistema de disciplina rígida e hierárquica. Em 1935 foi transferido para uma escola primária católica, instituição colonial onde conviveu com filhos de franceses. Nunca foi um aluno brilhante, preferia esporte a estudos, e só se formou em 1941, 2 anos depois do previsto. Mesmo assim, seu privilégio familiar continuou a abrir portas. Em 1942, apesar do fraco desempenho acadêmico, foi admitido em um prestigioso internato frequentado pela elite cambojana, ligado à monarquia. Permaneceu lá até 1947, novamente priorizando futebol e basquete em detrimento dos livros. Enquanto isso, a política do Camboja passava por transformações drásticas. O domínio francês na Ásia Sudeste já mostrava sinais de fraqueza quando a Segunda Guerra Mundial irrompeu na Europa, em 1939. Aproveitando-se do momento, em outubro de 1940, a Tailândia invadiu o Camboja e o Laos, tomando algumas províncias fronteiriças dos franceses. Em abril de 1941, morreu o rei Monivong, monarca fantoche dos franceses, substituído por Norodom Sihanouk, então com apenas 18 anos. Os franceses acreditavam que ele seria mais maleável que o príncipe Moniret, herdeiro designado de Monivong. Mas Sihanouk surpreenderia, longe de ser um simples títere, tornaria-se uma figura central nos turbulentos anos seguintes do Camboja. Pouco depois de sua coroação, o país foi ocupado pelo Império Japonês.
Durante 4 anos, o Camboja sofreu sob o jugo nipônico. Com o fim da guerra à vista em março de 1945, Sihanouk declarou a independência do Reino do Camboja, um ato efêmero, pois em outubro do mesmo ano os franceses retomaram o controle. Ainda assim, aquele breve período de autonomia plantou a semente da luta pela libertação colonial que viria a seguir. Após a guerra, o caminho de Pol Pot o afastaria cada vez mais de seu país natal. Sem concluir os estudos no internato nem obter o diploma equivalente ao ensino médio, em 1948 ele se matriculou em um curso técnico de marcenaria em Phnom Penh. Para um filho de latifundiário abastado, seguir uma carreira manual era visto como um rebaixamento social. No entanto, seu status mais uma vez lhe favoreceu, apesar das limitações acadêmicas. Em 1949 ele recebeu uma bolsa de estudos para uma renomada escola de engenharia em Paris, coração do Império Colonial Francês. Na época, era comum que os franceses oferecessem educação na França a jovens de famílias influentes das colônias, com um objetivo claro: moldá-los aos valores da sociedade francesa e incentivá-los a apoiar a manutenção do domínio colonial, em vez de buscar a independência. Pol Pot embarcou para Paris em 1949 com essa expectativa. Contudo, o contexto político do Camboja no pós-guerra faria com que, longe de se tornar um aliado da França, ele se radicalizasse contra o colonialismo. Antes de analisar sua passagem pela Europa, porém, é preciso entender o que acontecia no Camboja entre o final dos anos 1940 e o início dos anos 1950. O pós-guerra havia deixado o Camboja em um limiar perigoso, entre a submissão colonial e a luta pela soberania. Enquanto a Europa ainda se recompunha das cicatrizes da Segunda Guerra, o rei Norodom Sihanouk, astuto e pragmático, soube aproveitar o momento de fragilidade francesa para arrancar concessões que, embora tímidas, sinalizavam um caminho rumo à autonomia. Em 1946, as primeiras eleições para um parlamento local foram realizadas e no ano seguinte, uma nova constituição entrou em vigor, pintando um quadro de modernidade institucional. Mas eram gestos calculados. Paris cedia o mínimo necessário para evitar uma rebelião em larga escala, enquanto mantinha as rédeas do poder real. O problema é que as concessões nunca satisfaziam por completo. E o que parecia um avanço diplomático logo se revelaria uma armadilha. A França, atolada desde dezembro de 1946 em uma guerra sangrenta no Vietnã contra os independentistas do Viet Minh, via no Camboja um flanco a ser protegido. Se cedesse ali, talvez evitasse uma segunda frente de conflito. Mas a estratégia era de dupla face. Enquanto negociava com Sihanouk, Paris alimentava divisões internas, apostando que um Camboja fragmentado seria mais fácil de controlar. O resultado? Um país à beira da ebulição. Quando Pol Pot desembarcou em Paris, em 1949, o que encontrou não foi apenas uma cidade-luz de cafés intelectuais, mas um microcosmo da própria crise cambodjana. Os estudantes exiliados, muitos deles filhos da elite que a França havia formado para ser sua aliada, agora se reuniam em círculos clandestinos, onde a palavra de ordem não era mais reformar mas derrubar. A Associação de Estudantes Cambojanos Camair era a fachada moderada, defendia a independência, mas dentro dos limites do possível. Já o Cercle Marxiste, grupo ao qual Pol Pot aderiu, operava na sombra. Ali, entre cópias mimeografadas de O Capital e panfletos leninistas, discutia-se não apenas a libertação do jugo francês, mas a revolução total, com todos os custos que isso implicava. É crucial entender por que o marxismo-leninismo se tornou o combustível desses movimentos. Não por uma paixão genuína pela dialética de Marx, que aliás, Pol Pot mais tarde admitiria não ter compreendido de fato, mas porque era a ideologia que oferecia duas coisas indispensáveis: uma narrativa de ruptura radical e, mais importante, o apoio material da URSS ou da China. Em um mundo onde os impérios europeus ainda resistiam, mas já mostravam rachaduras, aliar-se aos blocos comunistas era a única maneira de obter armas, treinamento e legitimidade internacional. Pol Pot não era um teórico, era um estrategista. O que o atraía não eram as nuances do materialismo histórico, mas a promessa de uma revolução permanente, uma guerra sem tréguas contra qualquer vestígio do antigo regime, fosse ele colonial ou monárquico. Durante 3 anos ele mergulhou nesse caldeirão ideológico. Mas o que o faria deixar Paris não foram as discussões nos cafés da Rue Saint-Michel, e sim o colapso iminente em casa. Em janeiro de 1953, Sihanouk, pressionado pela escalada da crise, dissolveu a Assembleia Nacional e passou a governar por decreto.
O país, já dividido entre monarquistas, republicanos e comunistas, mergulhou no caos. Quando a violência nas ruas se tornou insustentável, o cercle marxiste decidiu agir. Era a hora de enviar alguém de volta para avaliar qual facção merecia seu apoio. Pol Pot foi o escolhido. Ele chegou ao Camboja em dezembro de 1952, justamente a tempo de testemunhar o golpe de teatro de Sihanouk. Em junho de 1953, o rei, que até então havia jogado com ambiguidade, declarou publicamente sua demanda por independência total. A França, exausta pela guerra no Vietnã e sem recursos para outra batalha, cedeu em novembro. O Camboja era livre. Mas liberdade, como Pol Pot logo perceberia, não era sinônimo de paz. Os 15 anos seguintes seriam um prelúdio do inferno. A independência não apaziguou as divisões, apenas as expôs. Enquanto a Conferência de Genebra, em 1954, pôs fim à Primeira Guerra da Indochina, ela também traçou as linhas de uma nova guerra. O Vietnã foi dividido em Norte e Sul, com Ho Chi Minh no comando de um regime comunista ao norte e um governo pró-ocidente em Saigon. Mas a partilha foi apenas um armistício. Em 1955, a Segunda Guerra da Indochina, ou, como ficaria conhecida, a Guerra do Vietnã, explodiria, arrastando o Camboja para seu vórtex. Para os Estados Unidos, o Sudeste Asiático era um tabuleiro da Guerra Fria. Para o Vietnã do Norte, o Camboja era uma rota estratégica. Suas selvas abrigariam as bases do Vietcong, de onde partiriam ataques contra o Sul. E para Pol Pot, a guerra vizinha era uma oportunidade. Enquanto o país tentava se equilibrar entre a neutralidade declarada por Sihanouk e a pressão das superpotências, os marxistas-leninistas cambodjanos, ele entre eles, viam na aliança com Hanoi a chance de importar não apenas armas, mas um modelo revolucionário. Nas eleições de 1955, a primeira prova de fogo da democracia cambodjana, o Partido Democrático, Antimonárquico e Reformista, era o favorito. Pol Pot e seus companheiros tentaram infiltrá-lo, buscando cooptar sua estrutura para radicalizá-la. Mas Sihanouk, mestre do jogo político, antecipou-se, abdicou em favor de seu pai, Norodom Suramarit, e lançou seu próprio movimento, o Sangun Reastre Nyum, Comunidade Socialista Popular. Com uma mistura de populismo, apelo rural e retórica anticomunista, o ex-rei transformou-se em primeiro-ministro e esmagou a oposição nas urnas. A democracia cambodjana nasceu e morreu no mesmo dia. Para Pol Pot, a lição foi clara. As instituições eram frágeis, e a mudança real não viria por meio de votos, mas pela força. Enquanto o país se afundava em corrupção e repressão, enquanto o Vietnã do Norte avançava suas peças no tabuleiro regional, ele e seus seguidores começaram a traçar um plano muito mais ambicioso e muito mais sinistro. A revolução não seria apenas contra os franceses. Seria contra tudo que restava. O movimento que antes era apenas um murmúrio nos bastidores da história cambodjana transformou-se em um clamor irresistível. As bombas de Sihanouk não atingiram apenas os guerrilheiros, destruíram colheitas, arrasaram aldeias e semearam um ódio que se tornaria o combustível da revolução. Cada família que perdia um filho, cada camponês que via sua terra reduzida a cinzas, cada criança que fugia dos ataques aéreos do próprio governo era um novo recrutado para a causa de Pol Pot. O ditador, em sua arrogância, acreditava estar esmagando a rebelião. Na verdade, estava forjando um exército. E esse exército não lutava apenas contra um regime corrupto. Lutava contra séculos de humilhação. Os Khmer Rouge, agora assumindo o nome que antes rejeitavam, como um estandarte de sua determinação, não se contentavam em ser mais um movimento comunista no Sudeste Asiático. Eles queriam algo muito mais radical, uma purgação, uma tábula rasa. Enquanto o Vietnã do Norte e a União Soviética falavam em reformas e transições gradualistas, Pol Pot e seus seguidores sonhavam com um ano zero, um retorno mítico à grandeza do Império Khmer, mas desta vez sem reis, sem estrangeiros, sem classes. Só o povo, ou melhor, só aqueles que eles julgassem dignos de pertencer a ele. A estratégia era simples e brutal. Os Khmer Rouge não buscavam conquistar cidades. Elas eram símbolos da corrupção, da decadência ocidental, dos inimigos do povo. Em vez disso, eles se infiltraram no campo, onde a miséria e a raiva já faziam o trabalho de recrutamento por eles. Aldeias inteiras, exaustas pela guerra e pela negligência de Phnom Penh, abraçaram a promessa de justiça, ou pelo menos de vingança. Os guerrilheiros não precisavam de discursos ideológicos complexos. Bastava apontar para os escombros deixados pelos bombardeios de Sihanouk e perguntar: quem fez isso com vocês? A resposta era óbvia. E a solução também: a balas, facões e fogo.
Até 1970, a Guerra Civil já havia se tornado um pesadelo sem fim. Mas então, um golpe de teatro mudou tudo. Enquanto Pol Pot consolidava seu controle sobre os Khmer Rouge, Sihanouk, o homem que havia traído a democracia, que havia bombardeado seu próprio povo, foi deposto por seu próprio primeiro-ministro, Lon Nol, em um golpe apoiado pelos Estados Unidos. A ironia era deliciosa. O ditador que havia caçado comunistas agora era derrubado por um regime ainda mais alinhado com Washington. Para os camponeses era a prova final de que todos os governos eram iguais, fantoches de potências estrangeiras. Para Pol Pot foi um presente dos deuses. Ele imediatamente se aliou ao rei deposto, não por lealdade mas por cálculo frio. Sihanouk, agora um refugiado na China, tornou-se a face legítima da resistência, enquanto os Khmer Rouge faziam o trabalho sujo nos bastidores. A guerra escalou. Os Estados Unidos, já enredados no Vietnã, lançaram uma campanha de bombardeio sobre o Camboja que superaria em intensidade tudo o que Sihanouk havia feito. Entre 1969 e 1973, mais bombas foram jogadas sobre o país do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Vilarejos foram apagados do mapa. Famílias inteiras desapareceram. E a cada explosão, a cada corpo mutilado, os Khmer Rouge ganhavam mais um motivo para justificar sua crueldade futura. Veja o que eles fizeram conosco, diriam mais tarde aos prisioneiros nos campos de reeducação. Nós só estamos devolvendo. Quando, em 1973, os Acordos de Paz de Paris foram assinados e as tropas americanas se retiraram do Vietnã, o Camboja ficou à mercê de seu próprio inferno. Lon Nol, corrupto e ineficaz, já não tinha o apoio de Washington. Seu exército desmoronava. E os Khmer Rouge, agora com 70 mil combatentes endurecidos pela guerra, avançavam como uma maré negra sobre Phnom Penh. Em 17 de abril de 1975, eles entraram na capital. Não como libertadores, mas como algo muito pior, como juízes. A cidade que havia simbolizado tudo o que eles desprezavam, o colonialismo, o capitalismo, a decadência, seria esvaziada à força. Hospitais, escolas, templos, tudo seria varrido. O relógio não seria apenas zerado, seria quebrado. E no lugar do tempo, só restaria o hangar, a organização, a voz anônima e onipotente de Pol Pot. O mundo assistiria atônito ao que viria a seguir. Mas para entender o horror, é preciso voltar àqueles anos na selva, quando um professor doente e paranoico, rodeado por seguidores fanáticos, decidiu que a única maneira de salvar o Camboja era destruí-lo completamente. E que o preço de sua utopia seria pago em sangue. O poder de Pol Pot, agora indiscutível e cada vez mais sinistro, consolidou-se no final dos anos 1960. O homem que antes se escondia atrás das iniciais SA passou a assinar como Pol Pot e um nome que, como um presságio, soava mais como uma sentença do que como uma identidade. Era o pseudônimo de um fantasma que em breve se tornaria o pesadelo de uma nação inteira. E então, em 1970, a Guerra Civil Cambodjana tomou um rumo ainda mais sombrio. O país, já arrastado para o vórtex da Guerra do Vietnã, virou palco de uma tragédia orquestrada por mãos estrangeiras. Na primavera de 1969, o presidente americano Richard Nixon, obcecado por cortar as linhas de suprimento do Vietcong, ordenou uma campanha de bombardeio sobre o Camboja, uma decisão que transformaria florestas em crateras e aldeias em cinzas. Mas o pior ainda estava por vir. Em março de 1970, um golpe pró-americano derrubou o governo de Norodom Sihanouk em Phnom Penh, substituindo-o pela República Khmer, liderada pelo general Lon Nol, um homem disposto a servir aos interesses de Washington. Sihanouk fugiu, mas sua saída não foi o fim, foi apenas o início de uma aliança macabra. Lon Nol cumpriu sua parte, expulsou o Vietcong do território cambodjano, ou pelo menos tentou. A realidade, porém, era muito diferente. Nos meses seguintes, as forças do Vietcong, aliadas aos guerrilheiros do Khmer Vermelho de Pol Pot, tomaram controle de quase um terço do país, o norte e o leste, onde a selva engolia qualquer resistência. O que começou como uma guerra para derrubar Sihanouk se transformou em uma luta mortal pelo futuro do Camboja. De um lado, o Khmer Vermelho, apoiado pela China e pelo Vietcong, do outro, o regime de Lon Nol, dependente dos Estados Unidos. 5 anos de carnificina se seguiram, com o país rasgado entre duas visões de mundo, e nenhuma delas deixaria espaço para a sobrevivência de quem estivesse no meio. Mas o destino, como sempre, tinha suas ironias. Nos primeiros anos da década de 1970, Pol Pot recebeu um presente inesperado, a reconciliação com Sihanouk, exiliado na China após o golpe.
O antigo príncipe, agora um refugiado amargurado, uniu forças com os comunistas que outrora o haviam traído. A aliança era grotesca mas eficaz. Grupos rebeldes monarquistas, desesperados para derrubar Lon Nol, engrossaram as fileiras do Khmer Vermelho nas selvas do norte e do leste. Poucos deles acreditavam no comunismo, muitos sequer entendiam o que era. Mas se Pol Pot prometia devolver o trono a Sihanouk, ou pelo menos usar seu nome como bandeira, eles estavam dispostos a lutar. Até 1972, os guerrilheiros já somavam quase 50.000 combatentes, uma legião de camponeses, idealistas e desesperados, todos unidos sob a sombra de uma causa que mal compreendiam. Enquanto isso, nas sombras da guerra, o Partido Comunista do Kampucheia se reorganizava. Não era mais um bando de insurgentes desorganizados, mas uma máquina em construção, com estruturas de poder já desenhadas para o dia em que tomariam Phnom Penh. Cada cargo ministerial, cada função no futuro governo revolucionário, era meticulosamente planejada, como se o pesadelo já estivesse escrito, faltando apenas ser executado. Como em tantos outros momentos da história cambodjana, o desfecho dessa guerra não seria decidido apenas em seus campos de batalha, mas nas mesas de negociação de potências distantes. Os Estados Unidos, ansiosos por sair do Vietnã com alguma dignidade, aquela paz com honra que Nixon tanto pregava, começaram a reduzir seu apoio a Lon Nol. Os bombardeios contra o Vietcong e o Khmer Vermelho cessaram no final de 1972. E então, em janeiro de 1973, Lon Nol, em um gesto de desesperança, declarou um cessar-fogo, como se palavras pudessem conter a fúria que se aproximava. Pol Pot não parou. Suas forças avançaram rumo a Phnom Penh implacáveis. Até a primavera de 1973, já era claro quem vencia aquela guerra. Lon Nol, em pânico, instituiu o recrutamento forçado, arrastando os jovens para as trincheiras em uma tentativa inútil de salvar a capital. Mas era tarde. Em abril, o Khmer Vermelho já estava aos portões da cidade. Só não a tomaram então porque Nixon, em um último espasmo de intervenção, ordenou uma campanha de bombardeios tão massiva que empurrou os insurgentes de volta para a selva. Foi um alívio temporário. E cruel, porque enquanto os meses passavam e a ajuda americana secava, o governo de Lon Nol se afundava em impopularidade, cercado por uma Phnom Penh inchada, quase 2 milhões de almas, das quais 3/4 eram refugiados, espremidos em uma cidade sitiada pelo medo. Até que em março de 1975 o cerco se fechou. 400.000 soldados do Khmer Vermelho e do Vietcong rodearam a capital. Ninguém se surpreendeu quando, em 17 de abril de 1975, Phnom Penh caiu. 13 dias depois, Saigon também se rendia, selando o colapso definitivo dos esforços ocidentais para conter o avanço do comunismo no Sudeste Asiático. A guerra civil havia terminado. Cerca de 250.000 cambodjanos haviam morrido em quase 8 anos de conflito. Mas o verdadeiro horror ainda não havia começado. Porque apesar de ter sido a força rebelada dominante, o Khmer Vermelho era um enigma. Para o mundo, Pol Pot e seus seguidores não passavam de um apêndice do Vietcong, um grupo secundário na grande narrativa da Guerra Fria. Poucos imaginavam o que fariam uma vez no poder. Menos ainda poderiam prever a escala da barbaridade que estava prestes a ser desencadeada. Pol Pot, aliás, era quase um fantasma. Em 1975, o mundo sabia pouco sobre ele, apenas que era um homem de voz suave, olhares frios e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Mas isso mudaria. Porque ao tomar o poder, o Khmer Vermelho não se contentaria em governar. Ele destruiria a própria ideia de sociedade cambodjana, em um experimento tão brutal que poucos regimes na história ousaram igualar. No centro desse inferno estava a ideologia do Partido Comunista do Kampucheia, forjada ao longo de uma década nas selvas do Nordeste. Uma revolução agrária, diziam. Um Estado construído sobre os ombros dos camponeses, purificado de qualquer traço de corrupção urbana. Mas Pol Pot, que nunca havia lido Marx a fundo, distorceu o comunismo até torná-lo irreconhecível. Marx sonhara com o proletariado industrial como motor da revolução. Pol Pot via nas cidades o câncer a ser extirpado. Operários, intelectuais, comerciantes, todos eram suspeitos, todos eram inimigos. A utopia que ele prometia não era a ditadura do proletariado, mas a ditadura da terra, onde o homem seria reduzido à sua função mais primitiva, trabalhar até morrer nos campos. E quando Phnom Penh finalmente caiu, em abril de 1975, Pol Pot não perdeu tempo. 3 dias depois, ele entrou na capital vitorioso.
Até maio já havia instalado seu governo na Pagoda de Prata, um símbolo de tudo que pretendia destruir. O Palácio Real, outrora o coração da monarquia, agora abrigava o arquiteto de um genocídio. E o relógio mais uma vez começava a marcar as horas de um novo apocalipse. O Palácio Real do século XIX, com seus salões dourados e jardins meticulosos, tornou-se o cenário grotesco de um poder que se vestia com as roupas da Revolução, mas agia com a crueldade de um tirano medieval. Pol Pot e o Partido Comunista não assumiram o controle de imediato, afinal, o Camboja ainda respirava sob as cicatrizes da guerra, e generais regionais, donos de seus próprios exércitos e feudos, resistiam à ideia de se curvarem a um único homem. Houve até quem ousasse desafiar o ditador no outono de 1976, numa tentativa desesperada de destroná-lo antes que sua sombra se estendesse sobre todo o país. Mas o partido venceu. E quando venceu, não deixou espaço para dúvidas. Em janeiro de 1977, o Camboja foi rebatizado como Kampucheia Democrática, um nome que soava como uma piada macabra, dado o inferno que se instalava por trás dele. O poder agora se concentrava nas mãos de um comitê permanente, uma irmandade de algozes que se autodenominavam irmãos. Pol Pot, é claro, era o irmão número 1, o primeiro entre iguais num círculo onde a lealdade se media em corpos empilhados. Até o antigo rei, Norodom Sihanouk, figura que poderia ter se tornado um símbolo de resistência, foi arrastado para o jogo sujo do regime, nomeado para um cargo vazio de significado apenas para ser humilhado e, mais tarde, confinado a um cárcere doméstico. Era a estratégia do Khmer Vermelho, neutralizar qualquer voz que pudesse desafiar sua autoridade, mesmo que fosse a de um monarca deposto. Nos primeiros 12 meses após a queda de Phnom Penh, o regime consolidou seu domínio não pela persuasão, mas pelo terror sistemático. E então veio a grande experimentação, um delírio ideológico que bebia da mesma fonte envenenada que havia intoxicado a China de Mao 2 décadas antes. O grande salto adiante chinês, com sua promessa de transformar o país numa potência agrícola e industrial em poucos anos, havia resultado em um dos maiores desastres humanos da história, entre 30 e 50 milhões de mortos, vítimas da fome, do trabalho forçado e da incompetência criminosa. Mas Pol Pot, cego pela arrogância revolucionária, viu naquele fracasso não um aviso, mas um manual. Se Mao falhara por falta de radicalismo, ele, Pol Pot, seria implacável. A meta era clara: transformar o Camboja numa nação autossuficiente, livre da influência estrangeira, especialmente do Vietnã, cujo espectro assombrava os sonhos de grandeza do ditador. A receita? Coletivização. As terras foram arrancadas das mãos dos camponeses e entregues ao Estado. Os campos antes cultivados por famílias agora pertenciam ao regime. E para alimentar essa máquina de produção, era preciso mão de obra que não questionasse, que não cansasse, que não pensasse. Assim, em poucos meses, as cidades foram esvaziadas à força. Phnom Penh, outrora uma joia do Sudeste Asiático, virou uma cidade fantasma. Seus habitantes, médicos, professores, artistas, comerciantes, foram empurrados para os campos de trabalho no interior, onde a vida não valia mais que o suor que escorria de seus corpos exaustos. Os campos de reeducação, eufemismo sinistro para o que eram, na verdade, campos de extermínio, tornaram-se o destino final de centenas de milhares. Lá, o trabalho não era uma obrigação, era uma sentença. Quem não cumpria as cotas diárias de produção era espancado, torturado, ou simplesmente executado como exemplo. A comida era racionada até o limite da sobrevivência, quando não roubada pelos guardas para inflar os relatórios de colheita. A desnutrição se espalhava como uma praga, ceifando vidas antes que a fome completasse seu trabalho. E quando a doença chegava, malária, desenteria, cólera, ela encontrava um terreno fértil, corpos fracos, sem medicamentos, sem esperança. Mas a morte não se limitava aos que sucumbiam ao trabalho ou à fome. O Khmer Vermelho era uma máquina de matar em várias frentes. Nas cidades, a purga de classes se desenrolava com precisão cirúrgica. Qualquer um com educação, com propriedades, com laços por mais tênues com o antigo regime era um alvo. Professores, engenheiros, advogados, suas vidas eram extintas por um simples carimbo no dossiê. Inimigo do povo. A ironia era cruel. Pol Pot, filho de uma família abastada, ordenava o extermínio da própria classe que o criará. Estrangeiros não estavam seguros. Os cambojanos de origem chinesa, cerca de 250 mil, foram sistematicamente caçados. Os muçulmanos Shan, uma minoria étnica com séculos de história no país, viram 100 mil dos seus serem assassinados. A religião, especialmente o budismo, foi esmagada sob botas militares.
Templos foram destruídos, monges executados, e qualquer sinal de devoção era punido com a morte. O Estado não se contentava em matar, ele queria apagar. Mais de 150 centros de tortura e execução foram espalhados pelo país, com Tuol Sleng, ou S-21, como seu símbolo mais sinistro. Uma antiga escola transformada em câmara de horrores, onde 20.000 prisioneiros passaram entre 1976 e 1979. Pouquíssimos saíram vivos. A maioria confessava crimes inventados após sessões de tortura que duravam dias, antes de serem enviados para os campos da morte, as killing fields, onde a economia de balas ditava o método de execução: machados, facões, bambus afiados. Algumas vítimas eram obrigadas a cavar suas próprias covas. Outras, a joelhos, tinham a garganta cortada enquanto os algozes riam. E para garantir que ninguém escapasse da culpa coletiva, camponeses pobres, os mesmos que o regime dizia libertar, eram forçados a executar seus vizinhos, sob ameaça de sofrerem o mesmo destino. A paranoia, porém, era o verdadeiro vírus que corrompia tudo. Crianças eram doutrinadas para denunciar os próprios pais. Filhos de inimigos do Estado eram mortos para que não crescessem buscando vingança. O regime não queria apenas eliminar os dissidentes, queria extirpar até a memória deles. E enquanto os corpos se amontoavam, o Camboja se transformava num país de fantasmas, onde o medo era a única moeda que valia algo. Até o final dos anos 1970, entre 1,7 e 2,2 milhões de cambojanos, quase um quarto da população, haviam sido exterminados. Não por uma guerra, não por uma praga, mas por um experimento. Um experimento que falhara antes mesmo de começar, porque sua única lógica era a destruição. E enquanto o mundo olhava para outro lado, o Khmer Vermelho provava que o inferno não precisava de chamas. Bastava um homem com uma ideologia e a vontade de reduzir um país a cinzas. Mas Pol Pot não estava interessado em diplomacia, ele queria uma nação purificada, livre das contaminações do mundo exterior. Sua obsessão por autossuficiência não era um ideal, era um dogma sangrento. Enquanto o Ocidente ainda se recuperava das cicatrizes do Vietnã e a União Soviética estendia suas sombras sobre o bloco comunista, o Camboja de Pol Pot virou as costas para todos. Os Estados Unidos, outrora aliados do regime de Lon Nol, foram rejeitados com desdém. A URSS, apesar de sua retórica revolucionária, foi descartada como revisionista. Até mesmo a China, que inicialmente bancou o sonho genocida com $1 bilhão, enviou conselheiros para ensinar como esmagar a economia cambojana em nome do progresso, acabou se tornando uma aliada incômoda. Quando Mao morreu em 1976, o relacionamento esfriou. Os purges contra os cambojanos de origem chinesa, acusados de serem agentes estrangeiros, mostraram que para Pol Pot, até os aliados eram descartáveis. Mas o verdadeiro pesadelo do regime não vinha de fora, vinha do leste. O Vietnã, unificado e vitorioso após décadas de guerra, olhava para o Camboja com desconfiança crescente. As disputas fronteiriças, antes ignoradas, tornaram-se casus belli. Em 1976, as negociações fracassaram. Em 1977, os primeiros tiros foram disparados. E em dezembro daquele ano, Hanoi enviou dezenas de milhares de soldados para as zonas contestadas. Um aviso. Pol Pot respondeu como sempre, com violência cega. Ordenou raids brutais contra vilarejos vietnamitas, executando civis como se fossem peças de um tabuleiro. Não era uma guerra declarada, mas uma escalada inevitável. E enquanto o Camboja sangrava, algo inesperado começou a acontecer: a resistência interna. Os comandantes militares antes leais, agora se distanciavam do regime. As purges haviam deixado o exército fraco, desmoralizado. Em um ato de desespero, Pol Pot chegou a cortejar Norodom Sihanouk, o mesmo homem que havia aprisionado, na esperança de que seu nome ainda tivesse algum peso. Mas era tarde. O país já estava em chamas, e o fogo que Pol Pot acendera há anos agora consumia até seus próprios seguidores. Então, no Natal de 1978, o Vietnã invadiu. Centenas de milhares de soldados, endurecidos por anos de guerra, cruzaram a fronteira como uma maré implacável. Em questão de dias, o nordeste do Camboja caiu. Em 1º de janeiro de 1979, as colunas blindadas vietnamitas marchavam sobre Phnom Penh. O exército de Pol Pot, desnutrido, mal armado, liderado por fanáticos, desmoronou. Os altos escalões do Khmer Vermelho fugiram para a Tailândia ou se esconderam nas selvas. Pol Pot, o arquiteto do apocalipse, escapou para Battambang, deixando para trás uma capital fantasma, um país de ossos e silêncio.
Em 7 de janeiro, Phnom Penh foi libertada. Ou pelo menos, foi o que o mundo quis acreditar. Os vietnamitas instalaram um governo fantoche, a República Popular do Kampucheia, chefiado por exiliados que haviam escapado das purges. Parecia o fim. Pol Pot estava derrotado, seu regime reduzido a cinzas. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. Porque quando a China, em fevereiro de 1979, invadiu o norte do Vietnã, uma lição por sua ousadia em derrubar o protetorado de Pequim, o mundo virou as costas novamente. Em menos de um mês, os chineses recuaram, mas o dano estava feito. O Khmer Vermelho ganhou tempo. E tempo para um monstro como Pol Pot era tudo o que ele precisava. Com dinheiro chinês e armas americanas, sim, os mesmos americanos que ele havia expulsado anos antes, Pol Pot se reinventou. O comunismo foi abandonado como um traje sujo. O camarada Pol Pot virou o PM, uma homenagem tardia ao pai, como se um novo nome pudesse lavar o sangue de suas mãos. O Khmer Vermelho, agora disfarçado de Frente Democrática Patriótica, tentava se passar por libertadores. E o mundo, em sua hipocrisia cega, comprou a farsa. Em novembro de 1979, a ONU, essa instituição que deveria ser o farol da justiça, reconheceu o Khmer Vermelho como legítimo governo do Camboja. Não o regime em Phnom Penh, não os sobreviventes dos campos da morte, mas os mesmos carrascos que haviam transformado o país em um cemitério. O mundo preferia fechar os olhos. Afinal, a Guerra Fria tinha suas regras, e os mortos cambojanos eram apenas peões num tabuleiro maior. Assim começou a Segunda Guerra do Camboja. Uma década de sangue, traições e resistência. O Khmer Vermelho, agora apenas uma entre várias facções armadas, continuou sua campanha de terror nas selvas do noroeste. Mas Pol Pot já não era o mesmo. A doença o corroía, um linfoma de Hodgkin diagnosticado em 1983, uma ironia cruel para um homem que havia enviado tantos à morte por fraqueza. Em 1985, afastado do comando militar após uma série de derrotas humilhantes, ele se tornou um fantasma. Seu império de horror minguava, mas a guerra seguia, porque quando o ódio é a única ideologia que resta, a paz é impossível. E enquanto o Camboja ardia mais uma vez, o mundo olhava para outro lado. Como sempre, a guerra se arrastou, teimosa e sem sentido, pelos anos finais da década de 1980, enquanto Pol Pot, agora um espectro do que fora, sussurrava aos poucos aliados que lhe restavam, dentro e fora do Camboja, que não almejava mais o poder. Sua única exigência, ou assim alegava, era ver os vietnamitas expulsos da terra que ele próprio havia reduzido a cinzas. Mas essa rendição retórica não era altruísmo, e sim cálculo frio. O mundo mudava ao seu redor. O bloco comunista desmoronava, a Guerra Fria respirava seus últimos suspiros, e a terra Hanoi, isolada há uma década, buscava uma saída honrosa. Em 1988, as tropas vietnamitas, quase 100 mil homens que haviam sustentado o frágil governo de Phnom Penh, começaram a recuar. Reformas políticas e econômicas foram anunciadas, mas eram pouco mais que maquiagem sobre uma retirada estratégica. Até setembro de 1989, o último soldado vietnamita cruzou a fronteira, deixando para trás um país esventrado e um vácuo que, como sempre, seria preenchido pelo sangue. O cessar-fogo de 1990 não trouxe paz, apenas a ilusão dela. As negociações que se seguiram foram um teatro grotesco, onde os algozes e as vítimas se sentavam à mesma mesa, fingindo que o passado poderia ser negociado. E lá estava o Khmer Vermelho, ainda, apesar de tudo. Apesar dos campos da morte, apesar dos ossos que branqueavam sob o sol de Chueuec, apesar das crianças que haviam morrido de fome enquanto Pol Pot sonhava com uma utopia agrária. O partido que havia transformado o Camboja em um cemitério sem lápides agora tinha assento nas conversas sobre o futuro do país. Não que Pol Pot estivesse presente, ele, o arquiteto do genocídio, permanecia escondido na selva, próximo à fronteira com a Tailândia, um homem doente e paranoico, mas ainda pululando de ódio. Em seu lugar, enviava Tamok o açougueiro, e San Sen, seus cúmplices de décadas, para representá-lo. E eles não vieram para ceder. As discussões em Phnom Penh eram uma farsa. Tamok, com seu olhar de réptil, declarou que o Khmer Vermelho não desarmaria suas tropas no oeste do país. Norodom Sihanouk, o rei deposto e reinstalado como figura decorativa, e Han Sen, o ex-comunista que agora liderava a facção pró-Vietnã, responderam com igual intransigência. As palavras eram diplomáticas, as balas não. Enquanto os políticos debatiam em salões climatizados, os combates esporádicos continuavam nas províncias.
como se o solo cambojano estivesse condenado a beber sangue eternamente. Até que, em 1993, um acordo foi forçado, eleições nacionais, a primeira tentativa de legitimar algo que se parecesse com democracia em um país onde a palavra havia sido banida por anos. Os resultados foram um veredicto esmagador. O povo cambojano, quando finalmente teve voz, gritou sua repúdio. Quase 80% dos votos foram para os partidos de Hun Sen e Norodom Hanarit. O Khmer Vermelho, o partido que havia prometido um ano zero e entregado apenas a aniquilação, foi reduzido a uma nota de rodapé. Era o início do fim, mas não o fim em si. Pol Pot, agora um homem quebrado, assistia de longe enquanto seus antigos companheiros se voltavam contra ele. Hun Sen, o mesmo homem que um dia servirá ao regime, agora liderava a ofensiva contra os últimos redutos do Khmer Vermelho no oeste. Os primeiros avanços governistas foram repelidos em 1994 por uma contraofensiva desesperada, mas a maré já havia virado. As deserções se multiplicavam. Em meses, o que restava do Exército Vermelho não passava de alguns milhares de homens, confinados a um pedaço de selva na fronteira tailandesa, como animais acossados. Mesmo assim, levaria até 1999 para que o governo cambojano esmagasse de vez o que sobrara da máquina de morte de Pol Pot, mas o ditador não viveria para ver sua obra ser enterrada. O homem que nasceu Saloth Sar, que sonhou com uma revolução pura e entregou um inferno, já estava morrendo muito antes disso. Em 1997, quando o Khmer Vermelho não passava mais de um cadáver político, seus próprios seguidores o traíram. A paranoia que sempre fora sua sombra, agora o consumia. Em um golpe interno, Tamok, o mesmo Tamok que executará milhares por ordens suas, o prendeu em sua própria casa, um prisioneiro do regime que ele mesmo criará. Pol Pot, então, era pouco mais que um inválido, o coração fraco, metade do corpo paralisada por um derrame, a respiração dependente de oxigênio, o câncer devorando-o por dentro. A ironia era cruel demais para ser ignorada. O tribunal que o julgou em julho daquele ano não era de Haia ou de um tribunal internacional, mas sim de seus próprios algozes, os últimos fiéis do Khmer Vermelho, que o condenaram à prisão perpétua, como se a história não o tivesse condenado muito antes. Ele morreu em 15 de abril de 1998, enquanto dormia, o coração finalmente cedendo após décadas de crueldade. 6 dias depois, seu corpo foi cremado em uma cerimônia budista, como se o karma pudesse ser apaziguado com incenso e preces. Assim terminou um dos mais brutais carrascos do século XX, um século que, vale lembrar, não teve falta deles. Mas Pol Pot não foi apenas mais um tirano. Ele foi a encarnação de um ódio tão absoluto que não poupou nem mesmo seu próprio povo. Entre 1975 e 1979, o Camboja se tornou o laboratório de sua loucura. Intelectuais, médicos, professores, camponeses, todos eram inimigos da revolução. Os campos de trabalho não eram lugares de reeducação, mas de extermínio. A fome não era um acidente, mas uma política. Quando os vietnamitas invadiam em 1979, encontraram um país de fantasmas, um quarto da população morta. Um quarto. Em menos de 4 anos. Não há desculpas. Não há atenuantes. Não há contextos históricos que justifiquem o que Pol Pot fez. Ele não foi um produto de seu tempo, ele foi a sua pior distorção. E o Camboja que deixou para trás ainda carrega cicatrizes, um governo autoritário, uma terra minada por explosivos e memórias, uma geração que cresceu entre ossadas. A pergunta não é se Pol Pot foi um monstro. É como um só homem pôde concentrar tanta maldade, e como o mundo, mais uma vez, demorou tanto para olhá-lo nos olhos.